Olá, irmãos, irmãs, amigos, você que nos visita nesta noite. Gostaríamos de iniciar esse culto ao Senhor, louvando a Ele. E eu convido você a cantar junto conosco. E o cântico é Teu Altar, do Diante do Trono. Posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos. Te dou os meus planos, meu querer. Em teu altar, não posso mais viver pra mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos. Os meus planos, meu querer, deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos. Vamos falar com Deus numa oração de gratidão a Deus, pedindo também para que Ele fale conosco nesta noite. Vamos orar? Ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos, ainda, ó Pai, que separados, virtualmente conectados, ó Deus, mas nós te agradecemos, ó Pai, porque é a oportunidade que o Senhor nos dá, a maneira que o Senhor mesmo permitiu que tivéssemos, ó Deus, em tempos tão difíceis assim, de estarmos juntos, louvando ao Senhor, podendo ouvir a Tua palavra, ó Deus, de sermos edificados pelo Senhor. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos e irmãs, todos aqueles que estão acompanhando, ó Pai, este momento de adoração, de culto ao Senhor. Que o Senhor realmente trate conosco, ó Pai. Que a Tua palavra encontre realmente guarida em nossos corações e ela nos faça, ó Deus, realmente crescer, ó Pai, na nossa caminhada junto com Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por este momento. Nos abençoe. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria agora de convidar você
a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E o texto escolhido foi o de Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 20. Então eu farei a leitura aqui e gostaria que você atentamente acompanhasse aí na sua casa, aonde você estiver. Ok? A palavra de Deus diz assim então: Quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, o que dá sentido à vida? Com certeza não é uma pergunta fácil de ser respondida, pelo menos assim de bate-pronto. Talvez muitos vão dizer: o que dá sentido à vida é a família, o trabalho, o dinheiro, ou dirão qualquer outra coisa. Mas para o apóstolo Paulo, e de forma especial nesse texto que acabamos de ler, ele nos apresenta um bom motivo para aquilo que é verdadeiramente, ou aquilo que dá verdadeiramente sentido à vida: estar crucificado com Cristo. Mas interessante essa afirmação, porque parece soar um tanto estranho aos nossos ouvidos. Como uma situação de morte pode ser para alguém o verdadeiro sentido da vida? O fato é que para Paulo isso é muito claro. Paulo trata nesse texto um dos temas mais importantes da narrativa bíblica: como a pessoa é salva. Como ensina nossos símbolos de fé, a salvação é ato da livre graça de Deus por meio da fé. Fé essa que é dom de Deus, que é dada por Deus, como está registrado em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Ou seja, a salvação foi ideia e obra de Deus, não existindo ou sobrando para o homem, nesse processo de salvação, nada. Não é por meio do mérito, não é por meio da nossa escolha. Afinal de contas, se o homem tivesse algum papel realmente decisivo nesse processo de salvação, a morte de Cristo seria em vão. Teria sido nada mais que um espetáculo dramático ou trágico de um pai entregando seu próprio filho à morte. Tanto não é mérito nosso nesse processo de salvação que Charles Spurgeon disse o seguinte: creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo, pela qual Ele devesse me olhar
com especial amor. Fomos escolhidos então pela soberana graça de Deus. E pela morte de Cristo fomos regenerados, salvos da ira, regenerados com Deus, salvos da ira de Deus e libertos para uma nova vida. Mas muitas vezes, irmãos, temos uma dificuldade muito grande de entender que a nossa vida, a partir do momento que a entregamos a Cristo, precisa passar por um processo de mudança interior. E aí sim, nesse processo de mudança, a escolha é nossa, que é a santificação. Estar crucificado com Cristo é viver uma vida de entrega a Ele e nos despojando do velho homem. Romanos 7,18 diz que não há nada de bom em nós. Ninguém consegue seguir os passos de Cristo, fazer a vontade de Deus e guardar os seus mandamentos por conta própria. E ao entendermos isso como realidade, vemos claramente Paulo fazendo algumas observações muito importantes para a nossa caminhada. Exemplos daquilo que é impossível ao cristão em relação a Deus. Algumas impossibilidades do cristão numa vida de relacionamento com Deus. E a primeira impossibilidade que Paulo demonstra está nos versículos de 11 a 15. Ele nos ensina que é impossível ser cristão e ser ambíguo. Falando em português claro, Paulo está dizendo que não dá para ser cristão e viver com dúvidas. Paulo, em Antioquia, precisou confrontar Pedro quanto à sua conduta incoerente junto aos gentios, porque Pedro se mostrou em dúvida na sua prática cristã. Pedro parecia querer voltar às práticas da lei de Moisés, como se sofresse de um retrocesso na fé. Paulo recorda Pedro então de que até mesmo nós judeus, como nós lemos no texto, chegamos à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo e que não era mais preciso voltar à lei para completar sua salvação. A lei foi dada para revelar o pecado e condená-los pelo pecado, mas não para ser uma lei salvadora. A lei cumpriu sua missão até a chegada de Cristo. Para nós cristãos, o estar crucificado com Cristo é reconhecer que morremos para o mundo, que não é mais o meu ego, não é mais o meu orgulho, as minhas vontades, as minhas decisões, o meu querer, o meu achismo não ocupa mais o primeiro lugar na minha vida. Porque agora é o caráter de Cristo que está sendo moldado em mim, está sendo moldado em você. Não dá mais para voltar atrás. A partir de agora, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do mundo. Gálatas 5, 24 e 25 diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas a segunda impossibilidade que Paulo nos apresenta está no versículo 16, que onde diz que é impossível ser cristão e acreditar na justificação pelas obras. A nossa salvação é uma questão de graça, por meio da fé em Jesus, e não por esforço próprio. A fé que tem Cristo como seu objeto de confiança. Efésios 2, nos versículos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus considera os pecadores justos simplesmente pela fé que eles têm em Cristo, não por qualquer de suas obras, das suas boas obras. O texto de Filipenses 3:9 diz: E ser achado nele, ou seja,
estar unido com Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Esse texto deixa muito claro, irmãos, que a justificação se refere ao maravilhoso ato de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e imputa a nós a sua própria justiça, através da nossa fé em Cristo Jesus. Paulo considera todas as coisas como perda para ter a sua justificação. A fé que justifica é uma fé que renuncia os valores terrenos e busca somente a Cristo. Novamente, Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Não dá para viver com dúvidas. Não dá para ser um cristão e ser ambíguo, assim como não dá para viver em cima do muro. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: sabe aquele costume nosso? Gostaria de pedir oração pela minha vida espiritual, pela minha vida profissional e pela minha vida familiar? Como se pudéssemos separar uma da outra? Entenda uma coisa: não dá. Nós não temos uma vida secular desassociada à vida espiritual. Não dá para fracionar o nosso viver, porque ou Cristo reina sobre tudo, ou Ele não reina sobre nada. Cristo não escolhe em qual área Ele vai reinar. Ou é tudo de Cristo, ou é nada. Ele quer governar então sobre o meu pensar, sobre o meu agir, o meu falar e o meu querer. Ele quer reinar sobre todo o meu ser. E por fim, a terceira impossibilidade, que está no versículo 19. Paulo nos ensina que é impossível ser cristão e tentar viver um cristianismo sem cruz. O que Paulo quer nos ensinar quando diz, mediante a própria lei, estamos mortos para a lei, é que, por meio da obediência de Cristo à lei, nós cristãos estamos libertos da exigência da lei. Ou seja, uma vez justificados, vivemos para Cristo, por intermédio de Cristo. Nós não somos capazes, então, de viver em obediência à lei. Por isso, Cristo foi enviado para realizar algo que precisava ser feito. Lembramos, irmão, que nós somos pecadores e nós desejamos pecar. Essa história de, hoje eu não pequei. Não existe. Aquele que diz que não pecou, já pecou. Então, nós temos essa dificuldade de ser obedientes à lei. Então, por isso que Cristo veio. Veio para realizar aquilo que precisava realmente ser feito. Ele veio para remediar a queda. Ele veio para salvar a nós pecadores da ira de Deus e da inevitável destruição por causa dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz revelou o amor de Deus pelos pecadores e o desejo de salvar aqueles que Ele mesmo escolheu, através do sangue de Cristo. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ali na cruz, enquanto morria por nós pecadores, Cristo revelou de forma suprema o amor e a justiça do Pai. Esse foi o ápice da revelação da glória de Deus, a glória da sua graça em Cristo Jesus. Não dá para dizer que somos cristãos anulando a cruz de Cristo. Na morte de Cristo, não apenas nosso certificado de dívida foi pregado na cruz, mas também o próprio devedor, o velho homem. Jesus, portanto, é o fim pelo qual o universo foi criado e o meio que torna esse fim possível de ser desfrutado aqui. Nós ressuscitaremos com Ele e desfrutaremos da sua presença na glória. Irmãos, para concluir,
a sua mensagem, Paulo nos presenteia com seu argumento final. Porque a ênfase do texto, na verdade, está na vida e não na morte. A morte é apenas o caminho para a vida. A Bíblia fala de vida, ela trata da vida, nos ensina o caminho da vida e nos desafia uma nova vida. Então, nos versículos 19 e 20, Paulo nos direciona à vida. No primeiro momento, somos mortos em nossos delitos e pecados para viver uma nova vida. No segundo momento, essa novidade de vida ganha também outros contornos. A vida que agora se vive na carne é vivida pela fé no Filho de Deus. O que isso significa? Na nossa morte com Cristo, nossa morte com Cristo nos assegura a entrada em uma nova perspectiva de vida. Vida unida com a vida de Cristo. Por meio desta união, temos o caráter de Cristo impresso em nós pelo Espírito Santo. Não se trata então de perder, mas de ganhar. Parafraseando a nossa ilustre ex-presidente ou ex-presidenta, quem perder, na verdade, não vai perder, vai ganhar. Porque nem sempre quem perde, perde, mas também ganha. Estamos falando aqui, irmãos, em ganhar vida. Vida em abundância, vida eterna, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que possamos realmente viver assim, diariamente pela fé em Cristo. Vivemos cada dia como sendo o dia que o Senhor nos deu, por isso nos alegremos e nos regozijemos nele, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vivemos diariamente pela fé porque, sem fé, é impossível agradar a Deus. Precisamos então negar a nós mesmos, mortificando o pecado em nós e deixando Cristo reinar em nossas vidas através da nossa fé. Rick Warren disse: "Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver." Para que Cristo possa reinar na vida de um cristão, é preciso que ele renuncie a tudo que não esteja em conformidade com a vontade de Deus, tornando-se um seguidor autêntico, genuíno, verdadeiro e fiel de Cristo. Eu quero concluir dizendo que o momento que nós vivemos é propício para fazermos uma autoavaliação e respondermos as seguintes perguntas. Temos de fato mortificado o nosso viver Temos de fato mortificado o nosso viver para que Cristo reine em nossas vidas? Cristo tem tido o controle total do nosso viver? Em nome de Jesus, que os valores apresentados aqui por Paulo, no texto que lemos em Gálatas, possam estar sendo vividos por nós. Que nossas vidas sejam realmente o reflexo de Cristo na terra. Que, através de nós, muitos possam conhecer as grandezas de Cristo e ter a oportunidade de aceitá-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que realmente o verdadeiro sentido da vida seja o de realmente nós estarmos crucificados com Cristo. Crucificados realmente para que Ele reine em nossas vidas. Possamos estar longe das coisas do mundo, buscando realmente viver uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com Cristo, para que realmente nós possamos ser luzeiros neste mundo e agentes transformadores para que realmente pessoas que ainda não conhecem sejam alcançadas pelo Espírito Santo e realmente reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
Um forte abraço a todos, muita saudade de todos, mas eu tenho certeza que em breve nós nos veremos, assim como já tem acontecido nos cultos presenciais. Então eu deixo aqui o meu forte abraço a todos os irmãos e que Deus realmente abençoe a cada um. E agora eu convido você a, juntamente com seus familiares, a orar juntos aí, pedir realmente as bênçãos do Senhor, sabedoria ao Senhor, para que neste mundo caído, neste mundo que, como a própria palavra do Senhor já diz, jaz do inimigo, nós possamos ter força, fé, perseverança para sermos transformadores de vidas. Um forte abraço e fiquem com Deus.